CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Às 3h53, Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dan. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Vamos falar hoje sobre essas novas regras aí para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Isso. Ontem foi sancionado, né, pelo presidente um projeto de lei que já vinha tramitando, né, nas casas do Congresso, e eu acho que mais aí talvez uns 15 dias, no máximo, você vai ter o Pronamp de volta, né, trazendo capital de giro para as empresas. E quais são as novidades, né? Vale lembrar que o governo rodou o Pronamp da sua primeira versão no auge do Covid, né, e tinha o intuito de trazer crédito facilitado para as micro e pequenas empresas. Foi assim, não teve para quem queria, né? O dinheiro foi alocado rapidamente, e agora, nessa nova rodada, o governo estima que são mais de 50 bilhões de reais que serão disponibilizados, certo? Quais são as principais mudanças? Você vai agora ter não só as micro e pequenas empresas, que são aquelas com faturamento até 4 milhões e 800 mil ano, mas passa agora a incluir também os microempreendedores individuais, que eles estavam de fora, né, os MEIs, e agora também as empresas com faturamento até 300 milhões por ano, certo? Esses dois grupos tinham ficado de fora na rodada anterior. As empresas agora vão poder demitir funcionários, que na primeira versão do Pronamp não podia demitir funcionários, né, durante o prazo do financiamento, e a maioria das certidões negativas estão dispensadas, tá? Com exceção da certidão do INSS. O restante você não precisa apresentar nessa rodada, que era também um grande entrave nas rodadas anteriores, principalmente para as empresas que estavam com sérias dificuldades durante o Covid e que não pagavam também os impostos, né, e tinham mais dificuldades ainda nesse sentido. Então, essa flexibilização, de acordo com o governo, vai, e assim, é de se esperar, você vai atrair mais empresas para participarem desse programa de crédito. São garantidos pelo FGO, que é o Fundo Garantido de Operações, isso vai até 2024, certo? E aí tem um detalhe muito importante. Como a priorização do uso dos recursos são as MPEs e agora também os MEIs, 70% dos recursos deverão ser usados para o capital de giro desse público-alvo. E aí os outros 30% para aquelas empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 e abaixo de 300 milhões. Então vai ter, provavelmente, muita concorrência, né, e talvez nem todas as empresas que procurem vão ter acesso. Um fato também muito importante, que aí eu queria chamar a atenção, na realidade dois, é que na versão anterior, o custo do financiamento era Selic mais 1,25. Né? Então você está falando que lá no auge da pandemia, quando a Selic estava 2%, era um custo de 3,25. Né? Só que a Selic está agora com essa projeção e vem crescendo, deve fechar o ano aí acima dos 13%, então você está falando de juros aí na casa dos 14,25%, 14,5% ao ano. É uma realidade bem diferente da Selic de 2%, né, que aí ficavam juros de 3,25%. Então, tem que ter muito planejamento, muito cuidado, né, para quando for pegar esses recursos, porque eles têm que ser pagos de volta. E para empresas que estão aqui no Nordeste, por exemplo, ou que estão no Norte ou no Centro-Oeste, que tem os fundos constitucionais, mas falando especificamente aqui do Nordeste, que tem o FNE, o Banco do Nordeste vai continuar mais atrativo do que esse recurso do Pronamp. Porque lá no Banco do Nordeste você está falando de IPCA mais 1%, mais 2%, dependendo do porte da empresa. Isso tudo ao ano, né, que eu estou mencionando. E o IPCA, ele está alto, mas ele vai cair.
né, a previsão é que você comece a ter uma desaceleração aí até o final do ano, ficando bem mais em conta do que o custo do Pronamp. Então, isso precisa tomar muito cuidado. E, por último, né, também muito importante que você faça um estudo de como que esses recursos vão se enquadrar no seu fluxo de caixa, né, porque você precisa gerar uma capacidade de pagamento futura, né, para poder pagar esse financiamento, né. Então, o planejamento é muito importante, né, para que você não pegue dinheiro que está dessa modalidade, nesse formato agora mais fácil, né, sem ter como pagar ele de volta, né. Então, todo planejamento é bastante importante. Sempre. Écio, muito obrigada, viu? E a gente se encontra amanhã. Um abraço a todos, até amanhã. Até amanhã. São 3h59. Finger Móveis